Na série de entrevistas com autoridades políticas do estado do Paraná, você confere hoje uma conversa com o ex-governador e ex-senador Álvaro Dias. Olá, hoje estamos no centro de Curitiba, onde nós conversamos hoje com o ex-senador, ex-governador Álvaro Dias, e eu inicio agradecendo, muito obrigada ao senhor por ter separado esse espaço na sua agenda para atender a TVCI. Muito obrigado pela visita, eu que estou distante dos microfones ultimamente, recebo com prazer vocês que vêm de Paranaguá para essa conversa conosco aqui no meu escritório. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. A gente começa falando sobre eleições, apesar de nos bastidores o senhor já ter dito, né, que talvez não tenha muito a falar a respeito do assunto, mas vou trazer alguns questionamentos que eu creio que muita gente tem a fazer para o senhor. Primeira pergunta é a respeito de uma situação que a gente ouviu, que o senhor teria sido convidado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, para integrar o partido deles e para ser o governador, o candidato a governador pelo partido. Existiu essa conversa? Não existiu, não. É a primeira vez que eu ouço, não chegou a mim essa informação e nem mesmo o convite. O senhor tem pretensões para 2026? Já sabe se vai disputar, se vai colocar o seu nome à disposição? Olha, eu estou feliz com a vida que eu estou levando, bem diferente daquela que eu vivi durante décadas, na atividade pública. Então, uma vida mais prazerosa, convivendo mais com a família, um pouco mais com os amigos, E distante desse nervosismo da atividade, dessa tensão permanente que é a política, A exposição que muitas vezes compromete a tranquilidade da nossa existência. Então, a vida é mais prazerosa assim. Eu até poderia brincar dizendo eu era infeliz e não sabia, Mas há sempre um conflito entre esse desejo, essa tentação de viver mais tranquilo, distante dos problemas maiores, e aquele desejo de servir, que sempre bate forte em quem tem essa formação, Quem se dedicou tantos anos, eu procurei sempre fazer o correto, fazer bem feito, fazer o bem. E olha, não me arrependo de ter feito bem. Eu acho que não devemos nos arrepender de fazer o bem, mesmo quando o reconhecimento não está à altura daquilo que nós achamos ser o nosso merecimento. Fazer o bem é essencial na política, Então, esse conflito existe, porque eu até estava tranquilo, não estava ouvindo muito falar em eleição, ou pelo menos em candidatura, Mas, ultimamente, eu tenho sido convocado. Eu vou ao posto de gasolina, me pedem, você tem que voltar, você tem que ser candidato. Eu vou na farmácia, me pedem a mesma coisa. Vou no restaurante, é a mesma história. Aqui no escritório as pessoas chegam e dizem a mesma coisa. Eu não posso ignorar isso, Então, não há nenhuma decisão. Eu acho que, nesse momento, existem só os candidatos de si mesmo. Aqueles que são candidatos de si mesmo se lançam agora até para obterem um pouco de mídia, Porque você aparecendo e, olha, fazem pesquisa, é uma barbaridade, é como trocar de camisa, é quase todo dia uma pesquisa, Então, você tendo seu nome aparecendo numa pesquisa, você está na mídia, está sendo divulgado. E não é fácil ser divulgado sem fazer nada, Alguns não fazem nada e querem divulgação. Esse é um ponto. Então, existem os candidatos de si mesmo e existem, sim, os pré-candidatos, Aqueles que são potencialmente cotados para uma disputa eleitoral. Eu não quero me colocar nem num caso nem no outro. Então, eu prefiro aguardar os acontecimentos, observando sempre. Agora, eu sempre pautei a minha conduta na política ouvindo.
respeitando decisão popular. Ou seja, não sou eu que peço para ser candidato, eu sempre espero para verificar se estão pedindo que eu seja candidato. Mas não basta, é claro, uma minoria pedir para que eu seja candidato, né? É preciso que eu constate que há o desejo de uma boa parcela da população para que eu volte à atividade. Então é isso que me motiva agora. Pesquisar, ouvir, consultar, conversar e respeitar finalmente. E com relação, a gente sabe que ainda não entramos no ano de eleição, mas já existe essa movimentação, principalmente nos bastidores, né? Com relação a esses cenários que estão se desenhando, tanto no país como no governo do estado do Paraná, qual é a avaliação que o senhor faz? Eu acho que, como eu disse antes, não é? É cedo para prever acomodações de natureza política, ou seja, alianças, quem apoia quem, mas infelizmente, eu tenho que destacar isso, né? A constatação que eu faço é que a chamada polarização não desaparece. Então, é uma eleição polarizada sempre, né? Em 2018 ocorreu isso, depois na anterior também, nesta última que elegeu Lula, também houve a polarização e me parece que a polarização não desaparece para a próxima eleição. Aqueles que não optaram por um dos lados acabaram excluídos da política. Isso é muito ruim, porque eu não vejo que no Brasil existam apenas dois pensamentos de política, né? Um da esquerda e outro da direita, né? Eu creio que existem várias vertentes do pensamento político nacional e que poderiam contribuir para que o debate ocorresse com mais responsabilidade e, sobretudo, com mais conteúdo, né? O que ocorre hoje é muita lacração e pouco conteúdo. O debate político empobreceu, né? Infelizmente, há um grande retrocesso. A política brasileira mergulhou num oceano de mediocridade. Eu me lembro que quando cheguei em Brasília, com 29 anos de idade, eu convivia com figuras... Eu sei que os mais jovens não conhecem, né, essas personalidades da vida pública brasileira. Mas eu cheguei com 29 anos, eu convivia com Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Mário Covas, Franco Montoro, Nelson Carneiro, Pedro Simão, Teotônio Vilela, Marcos Freire, Saturnino Braga, Jarbas Passarinho, Roberto Campos. E hoje, com quem vamos conviver no Congresso Nacional? Então, é o retrato do retrocesso que nós vivemos na política do país. E essa polarização exclui, vamos usar uma expressão mais popular, cospe para fora da atividade, pessoas maduras politicamente, de bom senso, de lucidez, com algum talento, provavelmente, com conteúdo, com preparo, com experiência adquirida. Não importa mais isso no embate eleitoral, não é? Não é o resultado do trabalho realizado que é colocado em xeque no momento do voto. É a bravata, Infelizmente, nós estamos assistindo isso, né, na cena política do país. É claro que isso desestimula, né? Quando você pergunta, vai disputar ou não vai disputar? Há um desestímulo exatamente em função deste cenário. Eu gostaria de que os políticos nunca se arrependessem de fazer o bem e que os eleitores procurassem conhecer a melhor alternativa a cada momento. Você não deve votar, o eleitor não deve votar naquele que é mais novo ou naquele que é mais velho, porque é mais novo ou porque é mais velho. Ele deve votar no melhor. Ele não deve votar porque alguém está dizendo que ele é mais à esquerda do que à direita, porque, na verdade, se nós formos pesquisar, poucos sabem exatamente o que é ser esquerda e o que é ser direita, né?
E é muito possível que muitos de nós saibamos aproveitar o que existe de bom à direita e o que existe de bom à esquerda. E por que não conjugar os valores existentes nas duas alas da política, né? Já que a polarização se estabeleceu? Então, isso é que eu acho que deve prevalecer. Olha, não adianta o eleitor dizer, olha, eu não aceito, eu condeno o político que vive os privilégios, que aceita os privilégios, que não combate os privilégios. Mas chega a eleição, vota exatamente naqueles que se beneficiaram de todos os privilégios e, portanto, se armaram melhor para o enfrentamento eleitoral. Ah, eu sou contra o orçamento secreto, isso é corrupção, é desvio de dinheiro público. E aí vota exatamente em quem se aproveitou do orçamento secreto. Então, esta é a realidade da política brasileira. Então, eu pergunto, isso estimula? É evidente que não. É o desestímulo. Acho que, no entanto, aqueles que querem o bem do país não devem desistir, né? Não devem desistir. Obviamente, não basta não desejar a desistência. É preciso que a sociedade, a população, os eleitores aceitem aqueles que, pensando da maneira mais correta, né, estejam dispostos a esse enfrentamento. O senhor acredita que falta ao eleitor perceber um pouquinho mais o poder que ele tem por meio do voto ou a responsabilidade que ele tem por meio do voto? Olha, eu não condeno os eleitores, né? Eles são vítimas do sistema, eu condeno o sistema. Então, se alguém perguntar, você foi derrotado, você é derrotado e tal, eu fui derrotado. Eu combati corrupção e perdi, porque a corrupção não desapareceu, ao contrário. Ela se instalou em todo o organismo da estrutura pública nacional, de cima embaixo. Eu combati os privilégios das autoridades e perdi, porque eles não desapareceram, ao contrário. A verba indenizatória no Senado era de 15 mil quando eu estava lá, agora é 44 mil por mês. Né? Eu não usava essa verba indenizatória, não usava auxílio moradia, enfim, eu combatia os privilégios e abria mão deles. Não é? A população quer que combata os privilégios, mas na hora do voto, os eleitores, eu não sei se a informação não chega ou se realmente, na hora do voto, o eleitor se esquece disso. Né? Porque aqueles que defendem privilégios, aqueles que usam os privilégios, acabam prevalecendo, acabam se elegendo. Então, essa é uma questão que faz o eleitor vítima do sistema. Ele combate o sistema, mas alimenta o sistema, muitas vezes, por desconhecimento da realidade. Mas ele alimenta o sistema, na medida que ele não consegue separar o joio do trigo. E todos são medidos com a mesma régua. Não pode se medir todos os políticos com a mesma régua. Né? Há diferença entre nós. Há diferença entre nós. Eu imagino que o sistema, eu disse, eu combati o sistema e perdi. Eu fui derrotado. Agora, essas derrotas eu considero vitória pessoal, porque eu me envergonharia de estar ao lado dos que me derrotaram. As teses prevalentes para a minha derrota e de outros que pensam como eu, que também se consideram derrotados nesse caso, é evidente que nos faz vitoriosos diante do mal que aqueles que praticam esses atos, né, que são rejeitados pela população, mas que na hora do voto, muitas vezes, eu repito, por desconhecimento talvez, né, por estarem mais distantes da realidade, acabam alimentando o próprio sistema. Certo. Senador, há uma possibilidade do seu atual partido Podemos entrar em fusão com o PSDB. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, eu sempre defendi a redução do número de siglas, né, porque há um excesso de siglas.
Veja bem que eu presto bem atenção, que eu não falei partido, falei sigla. Porque nós não temos partidos de verdade, né? Nós temos siglas para registro de candidaturas. Então, obviamente, se nós tivéssemos uma redução no número de siglas, e o que promove essa redução é a tal cláusula de barreira, é por isso que os partidos procuram a fusão agora, ou a federação em alguns casos, né? Exatamente porque não superarão a cláusula de barreira. Então, os líderes não estão procurando reduzir o número de siglas porque entendem que é melhor para o país. Estão reduzindo o número de siglas por entenderem que não conseguirão superar a cláusula de barreira e, com isso, desaparecerão. Mas a fusão do PSDB com o Podemos não acontecerá. Eu estou dizendo isso aqui com muita convicção, porque sei que houve esse ensaio de fusão, não é? Mas não se discutiu amplamente a fusão, apenas alguns representantes de cada partido se reuniram, debateram o assunto. O próprio PSDB aprovou a fusão, mas não discutiu com o Podemos de que forma, não é? Então, essa fusão não acontecerá porque esbarrará nos interesses localizados em cada estado, em cada região do país. Os interesses que são legítimos, podem ser legítimos até, mas certamente eles impedirão, no meu entendimento, esta fusão. Certo, vou pedir uma licença para o senhor. A gente vai fazer um intervalo comercial agora. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o ex-senador e ex-governador Álvaro Dias. Estamos de volta hoje em Curitiba, conversando com o ex-senador e ex-governador Álvaro Dias. O senhor tem aí mais de 45 anos de mandato exercido na vida pública, então foi vereador, já foi deputado estadual, deputado federal, governador do estado do Paraná, senador durante 4 mandatos, e essa história foi colocada em um livro chamado A Travessia de Álvaro Dias, assinada pelo jornalista José Antônio Pedriali. O senhor pode contar um pouquinho a respeito dessa publicação para a gente? Olha, o Dr. René Dotti, né, infelizmente já falecido, que foi secretário de Cultura do meu governo, é um grande jurista, professor, incrível professor, aí, admirado pela juventude acadêmica, né? Ele insistia muito, falando, você tem que deixar a sua versão dos fatos, né? Porque a política é feita de versões, né? Ele diz, René, não, as pessoas não gostam muito de ler hoje, tá? Principalmente de política, né? Não, tem gente que lê, tem gente que lê. Aí acabei sendo convencido e o José Antônio Pedriali, está aqui o livro, o José Antônio Pedriali é um jornalista das antigas, né? Trabalhou em sucursais dos grandes jornais, até no exterior. Ele tem um arquivo incrível, principalmente do Estadão, onde ele trabalhou, mas de outros jornais também, né? E ele acabou produzindo essa obra e ele ficou muito à vontade para escrever, eu procurei não interferir, né? Falei, olha, faça aquilo que você desejar fazer, claro, estou aí para responder questões, né? Não pude conversar muito porque foi no ano eleitoral e eu estava também exercendo mandato no Senado, mas eu acho que saiu razoável aí uma síntese da minha travessia, né? Como diz o livro, a travessia. São décadas, né, um pouco da história do Paraná e do Brasil, porque faz também uma retrospectiva, né, dos principais fatos históricos do país, né, nessas décadas, desde o período em que eu era muito jovem ainda, centro acadêmico, e depois aqui em Curitiba, Assembleia e até, enfim, governo do Estado. Não é uma prestação de contas, não, porque ele contou a história, fez a narração da minha trajetória sob o olhar dele, que ele me conhece desde a juventude, né, em Londrina, ele acompanhou a minha trajetória desde jovem. Então, o livro conta bastante, não conta tudo, né, nem poderia contar tudo, mas conta muita coisa da nossa travessia aí. Dentro da sua história, de que momentos o senhor mais se orgulha?
Olha, eu acho que eu nunca negociei as minhas convicções, perdi a eleição por não negociá-las, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu poderia dizer a você, Diana, que eu não teria perdido a última eleição se eu negociasse as minhas convicções. Eu tive a oportunidade de negociá-las e me fortalecer para vencer as eleições. E acabei não negociando. A questão da probidade, eu acho isso essencial, é uma obrigação, não é? Mas no Brasil hoje isso acaba sendo mérito, porque a gente vê muita corrupção. E eu combati duramente a corrupção, né? Desde os primórdios, né? Desde que ingressei na política e passei a combater a corrupção, mesmo antes de ingressar, ainda como acadêmico, né? Presidente de centro acadêmico, sempre com esse discurso de combate à corrupção, mas não só combatendo, né? Praticando a ética, procurando ser ético. Eu acho que é isso que mais importa. Em relação ao Paraná, especialmente, é claro que pouca gente valoriza. Não posso dizer também que pouca gente valoriza, é que não se discute isso todo dia, né? Então, provavelmente, muitos valorizam. Mas o nosso período de governo foi fundamental para o desenvolvimento do Paraná. A área rural, especialmente, aquele programa Paraná Rural, eu estive recentemente numa cooperativa e eles disseram, olha, o solo do Paraná tem a fertilidade que tem hoje graças àquele programa. Foi considerado modelo para o mundo, foi implementado em 18 países, né? É o programa de microbacia, que compatibiliza produção maior, produtividade superior com preservação ambiental. Eu diria que é o maior programa de preservação ambiental do país, na realidade, né? Não vou dissertar sobre ele aqui porque levaria muito tempo, né? Mas foi fundamental para a economia rural, para as nossas cooperativas que se fortaleceram e se tornaram esse instrumento valoroso, né, do desenvolvimento do Paraná. E depois nós tivemos atos aqui que consolidaram algumas atividades no Estado econômica, por exemplo, a citricultura. Há 27 anos, antes de eu ser governador, durante 27 anos, não entrava citros no Estado. A fiscalização impedia. E nós acabamos com essa proibição e iniciamos um programa de citricultura no noroeste do Paraná. Hoje temos lá indústrias exportando suco para o mundo. Aqui, em São Mateus do Sul, a usina de xisto, a Petrobras tinha acabado com o projeto xisto. E eu não me conformei como governador, fui à Petrobras, não consegui convencê-los e fui ao presidente Sarney. Uma noite, saí do Rio de Janeiro de avião, fui para Brasília e bati no Palácio Alvorada e chamei o presidente Sarney e relatei a ele o fato. Ele ligou para a Petrobras e disse, não dá, é inviável economicamente. Eu disse para o presidente, hoje é inviável economicamente, mas com o tempo vai se tornar viável economicamente o projeto do xisto de São Mateus do Sul. Aí o presidente voltou e falou, não posso te negar isso, tal, não posso te negar. Eu falei, então amanhã o ministro vai comigo ao Paraná. O ministro Fialho veio, fomos a São Mateus do Sul e anunciamos publicamente a retomada do projeto xisto. Isso levou Insepa para lá, promoveu o desenvolvimento industrial da região. E os royalties estão chegando agora para o município, para o estado, enfim. Foi, sem dúvida nenhuma, um grande feito, que não se coloca placa nesse tipo de ação, de obra, né? Então, eu estou citando exatamente isso. Eu poderia citar tantas coisas, né? Foram só 4 anos no período da maior crise financeira da história da administração pública brasileira. A inflação era de 80% ao mês. E no meu período de governo estava a maior concentração de dívida do Estado. E nós terminamos o mandato com um grande programa de obras realizado, com superávit. E pagamos mais dívida do que contraímos de empréstimos
empréstimos que contraímos, por exemplo, para o programa Paraná Rural e para o programa de desenvolvimento urbano do Estado. Aliás, é bom dizer, muitas obras acontecem hoje ainda em razão daquilo que nós arquitetamos no governo. Nós criamos uma espécie de banco municipal que está aí hoje ainda com recursos que nós trouxemos do Banco Mundial à época. Esses recursos giram até hoje, vão até o município para a realização da obra e voltam para esse que nós chamamos de Banco Municipal, né? E isso faz esse giro de obras que acontecem até hoje nos municípios do Paraná. Enfim, são fatos que marcaram realmente a nossa atuação como governador e que eu tenho que lembrar, evidentemente, porque há tanto tempo, né? 91, terminou o mandato, 15 de março de 91, veja, são 34 anos, né? 34 anos é bastante tempo, né? Tem gente que está me vendo aí que não tinha nascido, né? Então é bom dizer, porque é um legado que tem que ser defendido, né? Se eu não defender a minha biografia, quem é que vai defender, né? E no Senado também, olha, tem coisas aí. Se você olha, Estatuto do Torcedor, de onde surgiu o Estatuto do Torcedor, né, no futebol? Surgiu da CPI que eu instituí, presidi. Surgiu ali o Estatuto do Torcedor. A Lei Social do Desporto surgiu ali. O último Plano Nacional de Educação, eu fui o relator. Eu apresentei mais de 100 emendas, mais de 50 foram aprovadas. Nós salvamos ali as APAES, porque elas estavam sendo eliminadas, né, com a inclusão, a chamada inclusão educacional. Estavam eliminando. Eu, como relator final, alterei a lei que tinha sido aprovada na Câmara já e no próprio Senado, na Comissão de Justiça, como relator na Comissão de Educação, acabei alterando e preservando as APAES. Mas eu estou dizendo isso para mostrar que existem alguns documentos legais de grande importância que tiveram uma participação nossa muito ativa. Recursos que chegaram a Curitiba, eu sou grato até ao prefeito Greca, porque ele nunca esqueceu de dizer que nós ajudamos muito a gestão dele com recursos que chegaram em razão do nosso trabalho em Brasília, aprovando projetos para o ingresso de recursos no município. E no Estado, da mesma forma. Só nos últimos meses do meu último mandato, foram mais de R$1 bilhão que nós aprovamos para o governo Ratinho Júnior implementar na área de modernização dos serviços públicos e também da educação. Então, é um mandato que acho que nós produzimos muito para o Estado e, obviamente, depois de adquirir a experiência que adquirimos. E, na verdade, muitas vezes, quando o político está mais preparado e chegou o momento dele apresentar mais resultados, ele vai para casa. Tem acontecido isso às vezes. Agora, o senhor com certeza faz parte da história política do Brasil, aqui do estado do Paraná também com certeza, e trabalhou com grandes nomes, como o senhor mesmo já citou. Tem nomes que o senhor possa dizer que o senhor assim, gostou de trabalhar, que são pessoas que o senhor vê muito valor dentro da política do Brasil? Olha, eu é claro que tenho, sim. O Paulo Brossard, por exemplo, é uma pessoa que conquistou a minha admiração, não só pelo tribuno que ele era, mas até pela forma, pela sensibilidade dele, eu imagino, em identificar pessoas corretas para buscar aliança em determinados momentos de execução de projetos, né? Ele foi ministro da Justiça do governo Sarney, eu era governador. Toda a ação que ele desenvolvia no Ministério da Justiça, ele começava aqui no Paraná. Ele vinha primeiro aqui, mas é claro que não é só o Paulo Brossard, tem o Ulisses Guimarães. Eu convivi bastante com o Ulisses Guimarães, porque fui presidente do MDB do Paraná. E o Ulisses Guimarães era presidente nacional do MDB. Por exemplo, a campanha das diretas, ele começou por aqui.
Ele me chamou a Brasília no final de dezembro, né? Dia 22 de dezembro, próximo do Natal, e perguntou se eu toparia realizar o primeiro grande comício Diretas Já aqui no Paraná. E ele disse por quê? Eu falei, Paraná, o Curitiba tem sido cidade laboratório, né? O artista, quando vai lançar um espetáculo no país, lança o primeiro em Curitiba, se dá certo lá, vai dar certo no país. E eu topei. Então, o primeiro comício foi aqui organizado, eu tive essa primazia de organizar o primeiro grande comício das Diretas Já, né? Então, claro, adquiri muito respeito pelo Ulisses Guimarães. Tancredo Neves também era um homem inteligente, procurava estimular os jovens, né? Às vezes, o plenário da Câmara, muitas vezes, fica deserto quando alguém está na tribuna, né? E eu cheguei lá com 29 anos, então, estava na tribuna discursando, Tancredo chegava, sentava na primeira fileira e ficava. Eu disse a ele, eu vim aqui só para te ouvir, quer dizer, esse desejo de estimular um jovem que está chegando, né? E, obviamente, o exemplo que proporcionava, né? Não só por essa forma de se conduzir e de conquistar lideranças, né? Mas esse respeito aos colegas, né? Ir lá para te ouvir, para dizer, vim aqui só para te ouvir, né? Um homem como ele, que já tinha larga experiência política, exercido cargos importantes. O Pedro Simão, que até hoje é meu amigo, está lúcido ainda, apesar da idade, né? Poucos dias ele, no telefone, me pedia, venha me visitar aqui em Porto Alegre e tal. São figuras que se constituíram em exemplo, né, na política brasileira e que deveriam vir de exemplo às novas gerações da política. Certo, senador, vou pedir que o senhor deixe um recado. 2026 é ano de eleições, que o senhor deixe recado ao eleitor paranaense, principalmente, para esse momento que vem se aproximando e que é tão importante, né, para o estado do Paraná. Eu acho que separar o joio do trigo, valorizar a honestidade, a dignidade, convicções em relação a valores fundamentais para a sociedade, valorizar tudo isso, interpretar melhor o cenário, né? Não ir na onda da lacração de internet, né? Hoje os lacradores são eleitos e os que trabalham muito acabam não se elegendo. Os que trabalham demais não têm tempo para lacrar, né? Essa que é a verdade. Hoje eu vejo administradores que acham que administrar é fazer vídeo na internet, no TikTok, né? São os tiktokeiros aí, não são os administradores, né? Então, a minha sugestão é essa, verificar a prática muito mais do que o discurso, né? Porque, na verdade, alguns se constituem antítese do discurso que pronunciam. Infelizmente, isso ocorre. Então, essa é a sugestão que eu faço, assim, modestamente, humildemente, respeitando, é claro, a opinião de todos, mas se eu puder contribuir, porque adquiri essa experiência que Deus me proporcionou, né? Porque depois de tantos anos, ele me mantém jovem, né? A minha disposição é a mesma de quando eu tinha 30 e alguns anos, não mudou nada em absoluto, né? Deus me deu uma saúde de ferro, então me permite dar essa sugestão, né? Com muita humildade e com absoluta franqueza. Tá certo. Agradeço mais uma vez o senhor ter separado esse espaço para a gente, ter nos atendido tão simpaticamente aqui no seu escritório. Obrigado. O café não é bom, mas... Imagina, tudo ótimo. Gente, nós conversamos com o senador, ex-governador também, Álvaro Dias. A gente faz um intervalo comercial agora. Daqui a pouquinho o Voz do Litoral volta ao estúdio em Paranaguá.